queridos estudantes, sejam todos muito bem-vindos a esta terça aqui no canal Educação. Professora Flávia Leda, professora Claudene, estamos aqui para as nossas aulas de análise linguística, dando início à noite de conhecimentos. Neste dia 25 de outubro, gente, outubro rosa, hein? Vamos aí continuar firmes e fortes na divulgação das campanhas, né? Dessa campanha maravilhosa de combate ao câncer de mama, tá bom? Hoje nós trouxemos aí para ver como conteúdo, como objeto do conhecimento, o sujeito, gente. Vamos entender aí o papel do sujeito como elemento que faz parte da estrutura da maioria das orações da língua portuguesa, tá? O sujeito, que é um termo muito importante, por ser o termo sobre o qual se declara algo, tá certo? Vamos entender como é que funciona o sujeito, os tipos de sujeito e como esses tipos de sujeito ajudam a organizar a compreensão dos diversos gêneros em que esse termo aparece, né? Obviamente, gêneros da oralidade, gêneros da escrita. Ok, queridos estudantes? Então, vamos lá, vamos nós. Falando aqui do sujeito, esse termo sintático. Olha aí. Hoje nós vamos compreender a importância do sujeito como componente básico da oração, gente. Entender os componentes básicos da oração é entender qual é a base, a fundamentação da oração, ou seja, sujeito e predicado. A partir desses termos nucleares, ou seja, o predicado, que traz em geral informações sobre o sujeito, e o sujeito, que é o termo sobre o qual se afirma algo, você tem a base morfossintática. Em torno deles, sujeito do predicado, até dentro deles, vão coexistir termos a eles relacionados, tá? Então, a base para você entender a morfossintaxe da língua portuguesa é compreender esses dois elementos básicos, tá? Dentro do que a gente chama de termos oracionais, a gente fez uma revisão nas aulas da terça passada, não é isso? E a gente, dia 17 de outubro, trabalhou exatamente os conceitos de frase, oração e período, tá? Então, a gente vai ver aqui que existem, por exemplo, as chamadas orações sem sujeito. Vamos entender por que elas existem. E vocês vão ver que não se trata apenas, queridos alunos da EJA 6, de decorar, não. De jeito nenhum. É entender o funcionamento desse tipo de construção, desse elemento morfossintático, tá? Que não apresenta sujeito. Tudo tem um porquê, né? Além disso, nós vamos também identificar os tipos de sujeito e entender, dentro dos gêneros textuais, as distintas relações de sentido que os diferentes tipos de sujeito podem estabelecer. Nós passamos já pelos conceitos morfológicos, entendemos o substantivo. Então, o sujeito é uma das muitas funções sintáticas do substantivo, tá? Normalmente, substantivo mesmo, a classe dos nomes, né? A classe que dá nome aos seres em geral, ou uma palavra que, naquele contexto, esteja substantivada, tá bom? Esses são os objetivos da nossa aula de hoje, aí nosso roteiro, gente. Termo essencial, sujeito. Para começo de conversa, vamos entender porque o sujeito é um termo essencial, né, galerinha? Show! Bom, como eu disse, termo essencial é um termo básico na oração. Quando a gente diz que o sujeito é essencial, é porque, com certeza, ele não pode ficar lá solto e é um dos elementos responsáveis pela noção de sentido. A gente diz que o sujeito, do ponto de vista da relação com outros termos, vai se relacionar com o verbo praticando a ação, sofrendo a ação, ou ao mesmo tempo praticando e sofrendo a ação. Que o sujeito também é um termo sobre o qual se pode estabelecer certas características, por isso que a gente tem os verbos de ligação em orações cujo sujeito estará ligado a um termo de qualidade, tá? Quem vai ligar um sujeito a esse termo de qualidade, esse termo qualificativo que a gente chama aí dentro da sintaxe de predicativo do sujeito, é a classe dos adjetivos, tá? Então, entender o sujeito como termo essencial é compreender que ele é uma das bases fundamentais da estrutura oracional da nossa língua, beleza? Então, é verdade que toda vez que ele aparece, o predicado vem trazer alguma informação sobre o sujeito. E é isso que nós vamos estudar agora, vamos aprofundar bastante nessas duas aulas de análise linguística. Olha aí, ó. É o ser ou coisa que pratica voz ativa e ou sofre voz passiva a ação verbal. Quando a gente coloca ou, quer dizer que às vezes ele só pratica,
Às vezes ele só sofre e às vezes ele vai fazer as duas coisas ao mesmo tempo, tá? Por isso que a gente diz que o sujeito, do ponto de vista expresso na ação verbal, ele é agente quando ele pratica essa ação, ele é paciente quando essa ação cai sobre ele, ou seja, ele é alvo da ação, e ele é agente e paciente, ou seja, um sujeito normalmente reflexivo ou recíproco, quando ele faz as duas coisas ao mesmo tempo, tá? Também é o ser ou o fato sobre o qual se declara algo. Olha aí. Do ponto de vista da declaração, das frases declarativas, afirmativas ou negativas, você tem lá o elemento sujeito. É sobre ele que o predicado vai trazer algum tipo de informação, tá? Então, ele também provoca uma coisinha no verbo. Ele vai fazer com que o verbo se flexione. Por isso que é muito importante a gente entender como é o sujeito, se ele é simples, se ele é composto, tá? Para que a gente entenda como é que o verbo deve se comportar, ok? Então, vamos ver aqui alguns exemplos para a gente começar a analisar aqui devagarinho e sempre o sujeito. Olha, Simone gosta de ler livros antigos. Você está vendo aqui, ó. Vou marcar aqui para você o verbo. Uma locução verbal, né? Gosta. Opa. Botei uma canetinha, quero marcar texto. Ó. Simone gosta. Gosta de quê? De novo. Simone gosta de ler. Aqui, ó. De ler livros antigos. Então, você tem aqui o verbo gostar. Quando você faz a perguntinha para esse verbo, quem gosta? Quem gosta? Simone. Ele automaticamente responde. Então, eu trago uma informação relacionada a uma ação que a Simone pratica. Ou seja, ela gosta de ler livros. Simone é leitora, tá vendo? Por que a voz é ativa? Porque a Simone pratica a ação. Quem gosta de ler livros ou quem se predispõe a fazer esse fato, a executar, é Simone. Então, a gente pode tranquilamente dizer que aí nós temos um sujeito agente. Com relação à forma, como nós só temos um núcleo, esse sujeito é simples, tá? Então, chamamos de sujeito simples aquele sujeito que apresenta apenas uma palavra, ou seja, um núcleo. Então, o núcleo dele aí é Simone, tá? Esse núcleo pode ser modificado. Os livros antigos foram lidos por todos os monges. Você já vai ver que o destaque aí, ó, os livros antigos, em relação à locução, foram lidos, tá? É um sujeito paciente. Por quê? Se você pergunta para o verbo, para a locução verbal, quem foram lidos? Aí você vai ter a resposta. Os livros antigos. Então, do ponto de vista do processo de ser lido, quem sofreu essa ação foram os livros antigos. Quem praticou? Esse termo aqui, ó, por todos os monges. Isso aqui, ó, a partir da preposição por até o substantivo monges, é o que a gente chama de voz passiva. Exatamente essa daí, a voz passiva analítica, tá? E o que ocorre? Quando eu tenho voz passiva, significa dizer que o sujeito é alvo. É o famoso sujeito paciente. Por isso que o nome dessa voz é passiva e o da anterior é ativa. Tá bom? Olha aí. Quem trouxe esses gatos até minha porta? Ó, a palavra quem, vocábulo quem, pode ter várias classificações, né? Pode ser uma interjeição, pode ser um pronome interrogativo, pode ser um pronome relativo, depende da situação. Aí a gente vai observar que ele, o quem, tá? Esse vocábulo, é algo que se relaciona com o verbo trouxe. Então, se você pergunta, trouxe esses gatos até a minha porta, quem? Dá-se uma ideia de que o sujeito é indeterminado, né? Mas, na verdade, o sujeito é representado pelo pronome quem. Aí, a ideia dele, né, essa certa indefinição, é de um sujeito simples, mas que, no contexto, pelo menos semanticamente, não está definido. A pergunta é o motivo disso, né? Se a pessoa diz quem trouxe esses gatos até minha porta, ocorre que alguém trouxe, né? Só que não dá para determinar do jeito que está aí. Mas é um sujeito com a forma simples. Então, quando se faz a pergunta, ó, rir faz bem ao espírito. Você está vendo agora, a partir desse exemplo do quem, que nem sempre o sujeito ele é representado por um substantivo. Ó, que a gente tem um substantivo próprio,
Aqui a gente tem um substantivo comum. Aqui a gente já tem um pronome que vai funcionar como sujeito, é o chamado pronome substantivo. Lembra? A gente trabalhou isso. Estudinha, Cléo, olha aí. Clau. Estudinha, a gente trabalhou isso aí falando sobre os pronomes substantivos. Aqueles que dentro da oração fazem as vezes de substantivos, né? Eles substituem o substantivo. Então, eles vão desempenhar qualquer função sintática que o sujeito, que o substantivo, aliás, possa desempenhar. Inclusive a de sujeito. Aqui, ó. Ri faz meu espírito. O que faz meu espírito? Ri. Você já vê o infinitivo nominal, ou seja, uma forma nominal, um verbo no infinitivo, que está atuando como sujeito. Então, o que faz meu espírito? Ri. Pronto. Olha aí. Aqui você não tem propriamente uma ação, né, gente? É alguém que executa, tá? Não vamos dizer que esse é um sujeito agente, necessariamente. 2 dos prisioneiros conseguiram escapar do cerco. Ó. A expressão, tá? 2 dos prisioneiros. Aqui é uma expressão que a gente chama de partitiva. Ela vai indicar parte de um todo. Ou seja, se eu disse 2 dos prisioneiros, quer dizer que no mínimo havia mais, tá? Então, no mínimo havia 3. Ou seja, é uma expressão que indica parte de um todo. E o núcleo dela aqui, gente, é o numeral 2. Ou seja, o numeral também, quando substitui o substantivo, pode sim ser sujeito. O sujeito todo é 2 dos prisioneiros, tá? E o núcleo aqui vai ser o numeral substantivo 2. Então, deixa eu colocar aqui para vocês, na canetinha, ó. Infinitivo, como sujeito. Numeral substantivo como sujeito. Pronome como sujeito, né? Aqui a gente tem núcleo, ó. Substantivo comum, livros. Substantivo próprio, Simone. Esses são substantivos propriamente ditos. Aqui, essa expressão inteira, sendo que o núcleo eu estou colocando aqui nas bolinhas para vocês, tá? Faça a perguntinha para o verbo. Quem conseguiu escapar do cerco? 2 dos prisioneiros. Bora mais. O verde água calma. Bom, verde água, isoladamente, é um adjetivo composto. Ó. Calça verde água, blusa verde água, água verde água. Não, diga isso não, porque aí já é demais, né? O verde água desse mar é lindo. Pronto. Então, a expressão verde água é o núcleo desse sujeito. Tá vendo? Olha aí. Vamos lá marcar textinho. Agora, eu tenho aí, tá? O adjetivo que foi substantivado. Todas essas classes que não são originalmente um substantivo, que passam a atuar como tal, numeral, o pronome, o adjetivo, com certeza são considerados aí palavras substantivadas, sofrendo derivação imprópria, que é aquele processo que converte uma classe original em outra. Então, quando o adjetivo se transforma em substantivo, quando o adjetivo se transforma em advérbio, entendeu? É a transformação de classe. Eles resolveram fazer as pazes. Olha aí o sujeito, ó. Eles, representado pelo pronome pessoal do caso reto. Inclusive, isso explica por que é reto, né? Reto é todo pronome que funcionar como sujeito, tá? Ou como predicativo do sujeito, ou como aposto. Uma coisa também que você vê com esses vários exemplos é que o sujeito, ele não necessariamente vai iniciar, gente, a oração. Então, uma coisa muito importante é você entender que nem sempre a ordem dos termos da oração ela é direta. Se você for me perguntar qual é a ordem direta, é o sujeito e depois o predicado. Muitas vezes o sujeito pode vir depois do predicado. Então, você já tem aí uma inversão simples. Como ocorre aqui neste último exemplo? Está prevista para hoje uma chuva a qual preocupa os meteorologistas. Aí você me pergunta, tia Flavinha, essa inversão aí, para quê? Só para complicar a vida do estudante? Não, gente. As inversões, elas ocorrem quando se quer dar ênfase para outros termos. Por exemplo, quando o verbo aparece primeiro, está prevista, eu quero dar uma ênfase maior para o verbo, tá? Tanto é que o sujeito está mais para lá, ó. Está prevista para hoje uma chuva a qual preocupa os meteorologistas. Então, você tem 2 orações e cada uma tem o seu sujeito, tá? O sujeito da primeira oração, cuja locução verbal está prevista, é uma chuva.
o sujeito da segunda oração está representado por um pronome relativo, que é a qual, tá? Então, esse pronome aqui, ó, ele atua como sujeito, tanto é que ele faz com que essa expressão não seja repetida. Está prevista para hoje uma chuva. A chuva preocupa os meteorologistas. Ó, em vez de você criar 2 períodos simples ou estabelecer uma repetição desnecessária, usa-se o pronome relativo, que vai fazer as vezes de sujeito. Então, nós temos, na verdade, 2 sujeitos, né? Uma chuva, sujeito da locução está prevista, e a qual sujeito do verbo preocupa. Quer ver, ó? O que está previsto? Uma chuva. Quem preocupa? É o termo a qual, que, por sua vez, retoma uma chuva, né? Então, é isso. Você tem o sujeito representado, de novo, por um substantivo simples, e aqui, ó, representado por um pronome relativo, tá? Muito bem, olha, todas as formas de sujeitos e mais algumas, vocês tiveram aqui hoje, estou marcando o núcleo, tá, desses sujeitos. Queridos estudantes, vamos lá. Bom, expliquei para vocês por que ele é um termo essencial, né? Agora a gente vai entender aqui os tipos de sujeito. Normalmente, a gente, quando estudou esse assunto, né, foi aí incentivado a decorar. Ah, eu sei o que é um sujeito simples. É um sujeito que tem um núcleo. Ah, eu sei o que é sujeito composto. Ele tem pelo menos 2 núcleos. E o indeterminado é aquele sujeito que a gente não vê na oração, nem escuta, se for oralidade. Tá. O implícito, aliás, perdão. Mas, você sabe qual é a finalidade dos tipos de sujeito? Pois é. Por que que em alguns gêneros você vê um sujeito simples, às vezes um indeterminado, às vezes um implícito? Como eu disse, tudo tem uma razão de ser. Então, se a gente aprende no gênero por que que esses tipos de sujeito existem, fica muito mais fácil de compreender a importância desse termo, né? Por isso que é bom a gente sempre avaliar um gênero, avaliar o contexto de uso, os recursos trazidos por esses gêneros, enfim. O sujeito pode ser simples, falei para vocês que é aquele que tem um núcleo apenas, ó, um núcleozinho, tá? Vamos mais. O que a gente chama de composto vai apresentar 2 ou mais núcleos, tá? Acho que eu não coloquei aqui na tela anterior um exemplo de sujeito composto, deixa eu ver se eu coloquei. Não coloquei. Mas aqui, por exemplo, eu poderia, Simone e Aline gostam de ler livros antigos, tá? Não coloquei nenhum sujeito composto, mas com certeza tem exemplo aqui. Ó. Implícito. Esse é um sujeito, gente, que não está marcado. Ele não vai ser escrito e nem falado, tá? Mas é um sujeito que você consegue identificar, que você consegue recuperar. É o sujeito, por exemplo, de vamos estudar? Bora papiar? Bora estudar? Ou seja, bora você. O vamos papiar? Nós, né? Vamos papiar. Então, é um sujeito que normalmente você recupera ou pelo contexto ou pela própria desinência do verbo. Esse tipo de sujeito é o que é costumeiramente chamado de oculto, gente, o famoso oculto. Então, na verdade, nós temos 2 sujeitos que não aparecem na escrita e nem na oralidade. 2 sujeitos não expressos. Um é o implícito, recuperável, e o outro é o indeterminado. Esse você vai procurar e vai procurar e não vai achar, tá? Por isso que é importante a gente saber para que serve a indeterminação do sujeito. Serve, tem muitos propósitos em determinado sujeito. E não é, evidentemente, um tipo de sujeito, porque não pode um tipo de sujeito que não existe, a famosa oração sem sujeito. O sujeito é inexistente quando acontecem situações excepcionais. Por exemplo, verbos que indicam fenômeno, não tem quem possa ser responsabilizado por um fenômeno, porque é algo natural. Então, você diz choveu, quem é o sujeito? Ora, não tem. Você diz são 5 horas, quem é o sujeito? Não tem. Você está falando de hora, tempo, hora de relógio, tá? Quando você diz é tarde demais, o que é tarde demais? Não tem, gente. É uma expressão indicativa de hora, de fenômeno, enfim. Hora, fenômeno, verbo haver com sentido de existir, acontecer ou ocorrer, tá? Verbo chegar e bastar em construções específicas. Tudo isso aí é caso de oração sem sujeito, beleza? Vamos mais. Olha aí, ó.
A definição do que é um sujeito simples. Ele vai possuir um núcleo apenas. E é óbvio que o sujeito simples ele pode ser determinado ou indeterminado. E, nos casos de só um sujeito que não está escrito, ele só pode ser considerado assim se for um sujeito elíptico, tá? Porque como a gente sabe que não vai recuperar de jeito nenhum indeterminado, se você não consegue recuperar o sujeito, vale saber se ele é simples, se ele é composto. Então, pode ser determinado se se tratar de um sujeito verbal, ou seja, ele vai ser falado ou escrito. Pode ser simples indeterminado se for um elíptico. E aí tem como você descobrir se ele é simples ou composto. O composto vai possuir 2 ou mais núcleos, gente. A partir de 2 núcleos, pronto. Já é composto, tá? O implícito não há um sujeito aparente, como eu disse. Ele não está expresso. Mas é possível identificá-lo. Então, essa informação aí a partir do mas é super relevante. Porque ainda hoje tem quem confunda o implícito com o indeterminado. Não é para confundir de jeito nenhum. Acabei de dizer, repito. Indeterminado não dá para recuperar de jeito nenhum. Só o implícito. Então, quando o sujeito não está marcado, mas pode ser recuperado, tranquilamente pode chamá-lo de implícito, de oculto, de desinencial, de elíptico. Por que elíptico? Porque a elipse é uma figura de omissão. Então, se o sujeito não está lá, se ele for omitido por algum motivo e tem uma razão, ele é sujeito elíptico, entendeu? Ou seja, um sujeito que ocorre por meio de elipse ou omissão. Quando é que ele é chamado de desinencial? Quando você pode recuperar esse sujeito a partir da flexão do verbo. Então, é algo como, vou à praia, eu. Vamos falar sobre drogas, nós. Vais à festa, tu. Ide embora, vós. Sempre dá para recuperar pela desinência do verbo. Esse é o famoso desinencial. E todos eles, independente, variavelmente, podem ser chamados de implícitos, tá? Implícito não está marcado. O indeterminado, ó, não há um sujeito aparente. Veja que até aqui o ponto e vírgula nas duas, ó. Aqui é a vírgula, aliás, e aqui o ponto e vírgula, você vai ver que é a mesma coisa, porém difere. Esse indeterminado, ó, não pode ser identificado. Tá vendo a diferença? Então, não dá para identificar esse bonitinho das tapioca aqui, não. Você sabe que uma ação foi praticada? Você tem a certeza de que uma ação foi praticada, mas não dá para saber quem praticou. Exemplo, tocaram a campainha. Isso você afirma, por exemplo, quando você ouve a campainha. Sua casa não tem câmeras, porque se tivesse você veria. Então, não tem. Você ouve a campainha e vai deduzir. Bom, alguém apertou, né? Mas quando você diz tocaram, jogando esse verbo na terceira pessoa do plural, é porque você não sabe quem foi que praticou a ação. Esse é o famoso indeterminado. E o inexistente não é um sujeito na oração, gente. Esse tipo de predicado, ou seja, sim, o termo básico aí só vai ser o predicado, né? Que a gente chama de constituintes básicos da oração. Por quê? Eu só vou ter um verbo expressando determinados sentidos. E daí é por isso que a gente tem que saber quando é que o sujeito é inexistente, porque tem realmente uma aplicação. Existe uma fundamentação. Você vai usar o sujeito inexistente quando você quiser indicar um fenômeno, indicar uma distância, indicar situações em que você quer dar impressões sobre as situações. Você diz, por exemplo, cheira mal aqui. Não tem um sujeito para esse verbo cheirar. Presta atenção. A expressão está cheirando, está fedendo. Entendeu? Não tem sujeito aí. Está frio, uma sensação térmica. Como é que eu vou dizer quem está frio? Só se você disser, o fulano está frio. Está próximo a uma hipotermia, ou seja, uma queda grave de temperatura. Temperatura corporal. Então, vejam. Adoro aplicar aqui nos gêneros, trouxe uma publicidade, tá? Para a gente ver como é que funciona mesmo o sujeito na prática. Aí é que é bom. A gente analisa a parte verbal, lógico, também a não verbal junto, que se os dois elementos estão lá, se as duas manifestações estão lá, linguísticas, é porque tem que se analisar tudo, né? Você vê saquinhos de lixo, né, nenéns, aí coloridinhos, vermelho, azul, preto, um amarelinho, um verde.
Lembrando aí da nossa obrigação e respeito à casa que Deus nos deu, que é o nosso planetinha, né? Em cuidar. E começar pelo lixo que a gente produz, tentar produzir menos lixo possível. Quando produzir, fazer a chamada coleta seletiva, né? Separar os lixos que são, vamos dizer assim, restos de comida, de alimentos, enfim. Separar de latas, papel, do jeito que a gente sabe, vê direto, mas não faz, né? Então tá aí, ó. O lixo é seu. Quando você diz assim, o que é seu? O lixo. Ou seja, por que essa frase, inclusive, está em caixa alta, gente? A letra está bem grandona aí. É para chamar atenção mesmo. Olha só. Dia Mundial da Limpeza. Ou seja, vamos cuidar do nosso lixo. A gente tem a impressão de que o lixo é algo descartável, é podre, não presta mais para nada. Não é assim. Todo lixo pode virar algo. Antigamente, né, quando o processo de industrialização não se tornou tão forte, todo o lixo era reaproveitado, virava, por exemplo, adubo para plantas. Havia um reaproveitamento. Mas agora não, né? O consumismo está muito forte e a produção de lixo é alta e descontrolada, quase que descontrolada, né? As perspectivas piores dizem que um dia nós vamos ter mais lixo nos mares do que animais desses ambientes. Então, isso é grave demais. Bom, aí tem uma frasezinha em destaque no saquinho preto, o saquinho que está mais em evidência aqui, em evidência no plano frontal. Ó. Eu cuido do meu quadrado. Ou seja, cada um tem a responsabilidade de cuidar do seu lixo e também tem de cuidar do lixo do outro no seguinte sentido. Se você observar que o vizinho está despejando lixo no meio da rua, você tem a obrigação de denunciar a prefeitura ou a associação de moradores, caso haja, né? Porque a gente tem obrigações, a gente não tem só direito, não, tem deveres também. Perceba que o sujeito aí, ó, já é representado por uma outra classe. Você tem um pronome eu, ó, pronome do caso reto. Quem cuida do meu quadrado? Eu. Então, é para dar a ideia de que cada um de nós tem a obrigação de cuidar do seu lixo, né? Do lixo que produz. Aqui, ó, perceba que o lixo já é representado por um substantivo mesmo, né? Que é a classe, vamos dizer assim, que por essência representa essa função sintática. Aqui a gente já tem, ó, o pronome pessoal do caso reto. Vou colocar aqui pronome reto. Então, você vê que as diferentes classes representando o sujeito vão marcar as intenções, a construção de sentidos do texto, né? Aí vem, ó, faça coleta seletiva. Aí nós já temos um outro tipo de sujeito, né? Ó, o lixo, morfologicamente substantivo, sujeito simples, tem apenas um núcleo. Eu, pronome reto, sujeito simples, tem apenas um núcleo. Aqui no faço, ó, você já tem o sujeito que não está escrito, mas você com certeza consegue identificar. Faça você. Como é que a gente sabe que o pronome aí, que representa o sujeito, é você? A flexão do verbo. Nós temos aí um verbo no modo imperativo, ou seja, o modo dos comandos, das ordens, visando a mudança de comportamento. Ele aparece flexionado na terceira pessoa do singular. E o pronome que acompanha, tá? Esse modo verbal, nesta flexão, é o você. Então, está implícito por quê? Muitas vezes por economia linguística, ou, vamos dizer assim, pela própria formatação do modo verbal. Naturalmente, quando a gente usa o imperativo, a gente costuma, tá? Omitir o sujeito. A gente costuma deixá-lo elíptico. A gente costuma deixá-lo implícito. Está entendendo as nomenclaturas? Neste caso aí, todas aquelas nomenclaturas se aplicam. É oculto? É. Por quê? Você não está vendo escrito. É implícito? É. Porque também não está escrito. É desinicial? É. Porque eu consigo perceber que, devido ao verbo imperativo estar aqui na terceira pessoa do singular, a desinência verbal me mostra que o pronome que vai acompanhá-lo é o pronome de tratamento você. Então, aqui já tem um pronome de tratamento, é um pronome pessoal implícito. Depois vem condição para um mundo melhor, né? Faça coleta seletiva. Essa é a condição para um mundo melhor. Olha aí, neném, está vendo aí? Então, a gente tem, evidentemente, aí, nessa análise, né, do anúncio publicitário, campanha social institucional,
os tipos de sujeito, simples e implícito. Então, a gente tem 2 tipos aqui. Deixa eu ver se eu coloquei. Ó, lixo, destaquei. Não destaquei os demais, mas mostrei aqui para você. Coloquei só o da parte, vamos dizer assim, mais evidente. Tá bom? Não é Topperson, querido estudante? Olhando essa música massa da Ana Carolina, da intérprete, não sei se ela é autora, né? Às vezes o autor é intérprete, às vezes é só intérprete, mas enfim. A gente já vai apresentar aí para vocês no título da canção um sujeito composto. Como é que eu sei que ele é composto? Porque você está vendo que o título traz eu e você, né? Eu e você não é assim tão complicado, não é difícil perceber. Quem de nós dois? Ó, vamos marcar aqui. Marcar aqui os sujeitos. Veja que esse sujeito aqui, ó. Aliás, essa oração não é assim tão complicado. Eu e você. É o sujeito dela, né? Quem de nós dois é o sujeito da locução? Vai dizer. Ó. Deixa eu ver aqui. Que é impossível o que acontecer? O amor. Ó, aqui o sujeito, ó. O amor. Eu. Sujeito aqui do verbo. Disser. Aqui ele está implícito, ó. Que já que eu. Mesmo sujeito, ó. Por isso que ele foi omitido. Se eu disser que eu já nem sinto nada. Tá vendo aí? Que a estrada sem você é mais segura. Aqui, ó. Sujeito é estrada. Do verbo é. Eu, de novo, ó. Sei. Você vai rir da minha cara. Quem vai rir da minha cara? Você. Sujeito de vai rir. E por aí vai. Aí tá lotado de sujeito. Você vê que a repetição insistente do sujeito, principalmente um sujeito de primeira pessoa, eu, formas pronominais que lembram esse eu, e um sujeito representado pelo pronome você, às vezes explícito, às vezes implícito, marca aí, tá, que o texto tem aí um teor sentimental, né? Tem um teor bastante expressivo, emotivo, tá? Olha, ó, teu sorriso. Você vê que o eu é bem forte, aparece bem, né? Implícito aqui, ó. Eu leio teu olhar. Teu sorriso é só disfarce. Teu sorriso aqui, sujeito do é. De novo, eu aqui, ó. Preciso, sinto dizer. Eu sinto dizer que eu amo mesmo. Tá ruim para disfarçar. Olha. Mas, sujeito composto mesmo, a gente vai ver lá no título, né? Eu e você, pela presença de 2 núcleos, eu e você, 2 pronomes, um reto e um de tratamento. Esse é o sujeito composto. No gênero letra de música. Olha aí, nenéns, como a gente está falando de Outubro Rosa, olha aí que bacana. A gente tem na telinha mais um texto publicitário, né? Mais uma vez, uma campanha social, né? Nós não poderíamos deixar de falar de jeito nenhum dessa campanha maravilhosa que vai aí conscientizar várias mulheres sobre a importância de manter sua saúde, em especial com relação ao combate ao câncer de mama. O famoso lacinho rosa nesse texto publicitário. E veja lá, a gente sabe de uma coisa, ó. Todo anúncio publicitário, seja ele, né, uma campanha social, uma campanha que divulga um produto, um serviço, enfim. Ele vai trazer uma marca que é comum nesse gênero. É o verbo imperativo, gente. Não necessariamente o verbo flexionado no imperativo, em geral é. Mas também pode haver outras formas que dão a entender que você quer uma mudança de comportamento, que você quer aí ativar o interlocutor para convencê-lo, persuadi-lo a alguma ação. Então, normalmente vai aparecer modo imperativo. Lembra que eu falei para vocês ainda há pouco? É costumeiro, com verbos no modo imperativo, o sujeito aparecer implícito. Ó, vamos marcar aqui os verbos. Ó. Dê prioridade para a sua saúde, cuide-se. Ó, mais um verbinho aqui. E mantenha seus exames em dia. Então, só nesse pedacinho aí, gente, nós temos 3 verbos imperativos. E perceba que eu não estou vendo o sujeito de jeito nenhum. Está escrito não, né? Tá não, mas dá para saber que ele está aí. Onde?
exatamente nas desinências verbais. Então, os 3 verbos no modo imperativo, ter, cuide-se e mantenha, trazem aí o sujeito para a gente. Entendeu? Você tem para todos eles, ou seja, para todos os verbos de, cuide-se e mantenha, o mesmo sujeito. E aí você entende por que não fica repetindo, né, o sujeito exaustivamente. Porque, realmente, se a partir do verbo lá eu já consigo saber que é um sujeito, precisa escrever, né? Ainda mais nesse contexto que a gente está vivenciando bastante, a chamada economia linguística. Tem gente que chama preguiça, né? Mas, para que falar mais se não há necessidade? Também aí, com os verbos flexionados na terceira pessoa do singular, você já sabe qual é o sujeito. O sujeito que sempre vai acompanhar os imperativos na terceira pessoa é você, gente, no singular, e vocês no plural. Então, tá lá, ó. Veja aí. Olha aí. Tá vendo? Já pensou? A gente nem ficaria legal, mesmo se tratando de uma campanha publicitária, ficar repetindo você, você. Claro, às vezes essa repetição, principalmente em textos mais criativos, em textos mais expressivos, ela é enfática, né? Tanto é que ela se caracteriza como uma figura de linguagem chamada de anáfora, que é a repetição da mesma expressão no início do parágrafo ou no início dos versos. Mas aí está omitido mesmo, tá? Aí a campanha do Outubro Rosa, como toda campanha publicitária, traz o modo imperativo e o sujeito mais comum nesse modo verbal, que é o sujeito implícito, gente. Olha aí. Tá aqui. Implícito, desinicial, oculto ou elíptico. Trata-se de um recurso de coesão por omissão. Aí você vai entender. E muitas vezes a gente omite o sujeito, tá? Para não haver repetição desnecessária. Mas é o que eu disse. Todo contexto é uma situação específica. Se você precisar num poema, numa letra de música, para chamar a atenção, por exemplo, para o interlocutor lá dentro, você é responsável por isso, você é responsável por isso, você, isso é enfático, é recurso expressivo. Se for em outra situação, pode se tornar uma repetição, uma redundância, já não é legal. Então, tudo é avaliável a partir do contexto. Então, não esqueçam de que aqui nós temos um recurso de coesão por omissão, tá? Olha aí. Esse tipo de sujeito, apesar de não ser falado ou escrito, pode ser recuperado. Então, nunca esqueça desse detalhe. Isso aí é fundamental para você entender que realmente sujeito implícito, sujeito oculto, não é mesmo igual a sujeito indeterminado, tá? Tudo bem? Prevenção para uma vida mais completa. Outubro Rosa. Vamos lá. Olha aí o indeterminado. Chegou a hora dele, né? Então, assim, é alguém que existe. Às vezes não é pessoa, não, mas, vamos dizer assim, um agente que é responsável por uma ação. Se eu digo assim, olha, comeram os peixes, pode não ser necessariamente uma pessoa. Se você tiver um gatinho danado, você deixar uns peixinhos vacilando por ali, o gatinho come, né? Então, quando você diz comer, pode ter sido uma pessoinha com fome, pode ser um gatinho com fome, né? Então, enfim, é alguém desconhecido. Com certeza é um agente desconhecido. Então, você vai ter nessas situações sempre, gente, olha só a dica, verbos indicativos de ação, processo, porque sempre alguma coisa vai ser praticada quando a gente tiver o sujeito indeterminado. Só que o autor dessa prática a gente não sabe. E, claro, dentro da construção linguística em si, ou seja, quando você vai criar esse sujeito, há algumas formas de você criar o sujeito indeterminado ou mesmo identificar. Você pode ter um sujeito indeterminado com o verbo na terceira pessoa do singular, tá? Com o pronome se. Quando a gente diz sem objeto direto, é porque a transitividade, ou seja, o comportamento em relação a outros termos desse verbo tem que ser específico. Por exemplo, aqui, ó, para eu ter sujeito indeterminado, só 3 tipos de verbo é possível com essa construção. Você tem verbo transitivo indireto, verbo de ligação ou verbo intransitivo. Outro dia a gente estudou a transitividade dos verbos, né? Você está vendo como as pecinhas do quebra-cabeça se encaixam? Então, um conhecimento é extremamente necessário para a aprendizagem do outro. Chegou a hora de você entender, né, por que é importante notar
a relação entre o verbo, tá? E seus complementos, ou então os termos com os quais ele se relaciona. Então, para esse verbo ficar na terceira pessoa do singular e caracterizar um caso de sujeito indeterminado, gente, ele tem que ser um tipo específico de verbo. Aliás, 3, ó. VTI, aquele verbinho que pede complemento, mas vem em complemento com preposição. Aquele que não pede complemento e aquele que liga o sujeito a uma qualidade do sujeito, que é o famoso verbo de ligação. Ah, tia, quer dizer que se o se aparecer com um verbo transitivo direto, então não é sujeito indeterminado, não mesmo. O risco é bem grande de você ter um sujeito paciente, viu? Ali pode ser voz passiva. E nem adianta. Para toda voz passiva tem um sujeito paciente. Olha o que você está dizendo. Voz passiva. A voz passiva é justamente porque o sujeito sofre ação, gente. Então, é só pensar no que você está dizendo. Outro. Alguns verbos flexionados na terceira pessoa do plural, claro, se você não conseguir identificar o sujeito responsável pela ação que eles indicam, vão sim caracterizar sujeito indeterminado. Telefonaram para ti. Tu vai dizer, quem foi? Não sei. Disseram o nome, não. Não se identificaram. Ou seja, telefonaram para você, por que você não disse o nome de quem ligou? Porque você não sabe. Está indeterminado. Então, normalmente, quando você joga um verbo na terceira pessoa do plural, em situações semelhantes a essa, é porque você não conhece mesmo, não, o sujeito, tá? Outra situação são verbos no infinitivo, povo lindo. Sim, verbos no infinitivo podem, sim, marcar um caso de sujeito indeterminado. Nós vamos ver exemplos aqui de todas essas situações para você aprender direitinho, não só identificar o sujeito indeterminado, como principalmente quando for necessário, gente, você saber empregar. Você não está aprendendo nada para decorar, não. É para saber se comunicar melhor mesmo, tá? Beleza? E agora nós vamos dar aquela pausazinha rápida, 3 minutinhos para você tomar um golinho d'água. Já já a gente faz aí um respiro e volta para estudar sujeito indeterminado, oração sem sujeito. Até já já.